Olá, tudo bem? Vamos à resolução da questão. Questão de número 5, UFO, Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. A denominação invasões holandesas, esse período remete à presença dos holandeses na América Portuguesa entre os anos de 1624 e 1654, projeta com anacronismo. Anacronismo significa algo fora do tempo ou do contexto. Seria remeter uma experiência, um conceito do presente para algo do passado onde aquilo ainda não era possível. Um anacronismo extremo. O sentimento nacional para o passado e inventa uma soberania brasileira herdeira de uma soberania portuguesa. Na prática, mostra que viemos a nos tornar jamais o que éramos no século XVII. Isso está dizendo que é difícil trabalhar o contexto de invasão holandesa porque o Brasil ainda não era independente e soberano. O que existia, na verdade, era uma colônia de Portugal. Então você só era invadido na sua soberania nacional se você fosse soberano sobre o seu próprio território. Então vamos lá. Letra A. O que foram as chamadas invasões holandesas no contexto da América Portuguesa do século XVII? Podemos dizer que as invasões holandesas estavam relacionadas à presença dos holandeses na América Portuguesa numa relação entre os senhores de engenhos e esses investidores holandeses que fizeram da sua presença algo relacionado a um tema econômico, que tem a ver com açúcar no Nordeste, mas também com algo político, como vamos ver na próxima questão, relacionado à Espanha. Mas então, o que a gente pode chamar de presença holandesa ou de invasões holandesas, enfim, está relacionado então à questão ligada aos senhores de engenho e à presença dos holandeses no Nordeste brasileiro. Vamos agora à letra B. Explique com suas palavras por que a denominação invasões holandesas é considerada anacrônica. Ela é considerada anacrônica, como nós dizemos, porque o Brasil ainda não era independente. Dizer que existe uma invasão parte do pressuposto que você tem uma soberania sobre o seu território. Essa soberania não existe, porque o Brasil é uma colônia de Portugal. Então, o texto está falando assim, é chamar uma soberania, um patriotismo, um nacionalismo totalmente fora de contexto. Agora, a alternativa C, ou letra C. Se invasões é um termo que parece inadequado para fazer referência ao acontecimento histórico mencionado no texto, quais alternativas menos anacrônicas poderiam ser utilizadas para se referir ao mesmo episódio? Na verdade, esse episódio está ligado à seguinte situação. Em 1581, a Holanda se torna independente como colônia da Espanha, no mesmo contexto em que a Espanha inicia a União Ibérica. Sem sucessão do trono português, a Espanha submete Portugal ao seu domínio por cerca de 40 anos. Na verdade, 60 anos, de 1580 a 1640. Um dos maiores parceiros econômicos da distribuição do açúcar de Portugal na Europa era justamente a Holanda e as empresas holandesas. Com a presença portuguesa agora, na verdade com a presença espanhola em Portugal, a Espanha proíbe a Holanda de ter relações comerciais com Portugal, o que leva a presença holandesa a pressionar a Espanha pelo fim desse embargo. A presença holandesa no Brasil tinha a ver com isso. Então, na letra C, está dizendo quais seriam, então, os termos mais corretos para isso ao invés de invasões. Como é uma presença com interesses econômicos e políticos, podemos usar a expressão imigração holandesa ou chegada dos holandeses. É muito comum numa bibliografia, numa historiografia um pouco mais renovada, mais crítica, que não se usa a expressão, então, invasão, mas imigração ou chegada dos holandeses na América Portuguesa.